E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer uma pintura homogênea. Sabe aquela pintura que não tem ponto branco? Aquela pintura que muitas vezes até tu acha que foi feito um digital, assim, aquela pintura perfeita. Então, vou te ensinar passo a passo como fazer ela. Primeiro ponto, esse é o ponto principal que você tem que entender. Pintura homogênea. O que influencia nisso? Primeiro, a sua folha. A sua folha é o principal ponto que vai mudar se tu vai conseguir fazer uma pintura homogênea ou não. Por quê? O que é uma pintura homogênea? Uma pintura que não tem aqueles pontinhos brancos, aqueles espaços entre o pigmento do lápis. Isso ocorre por quê? Porque muitas vezes o teu lápis, o pigmento dele, não chega naquela parte da folha, não chega naquele ponto da folha. Aí deixa aquele espaço branco, deixa aquele espaço, aquele pontinho na cor da folha. E isso acaba dando aquele aspecto meio de falhado, aquele aspecto meio estranho. A pintura homogênea é quando tu aplica em todos os pontos, deixa tudo bem aplicadinho e tu não vê marcação nenhuma, tu não vê espaço nenhum entre o pigmento e tu não vê marcação de lápis nem nada. Tu consegue misturar as cores tão bem que ela fica realmente homogênea, fica perfeitinha. Isso é uma pintura homogênea e o primeiro ponto que vai afetar é a sua folha. Se você tem uma folha, usa aquelas folhas sulfite, aquelas folhas mais comuns, folhas muito finas e com textura, uma textura um pouquinho mais áspera, isso não vai deixar, isso não vai dar, o teu lápis não vai conseguir preencher todos os pontos da folha, ele vai acabar deixando espaços em branco. Isso vai acontecer, tá? Não tem muito como fugir. Então é muito importante você ter uma folha, usar uma folha um pouquinho mais grossa, uma folha com uma gramatura um pouco maior, tentar uma 180 no mínimo, mais ou menos, tá? Se não me engano, as padrões é 80 gramas, alguma coisa assim, mas se não me engano é 180 a mais ok, a melhor. Claro, quanto mais grossa, melhor, mas 180 já dá para fazer uma coisa muito boa. E sempre folha com textura lisa, tá? Pesquisa isso no Google que tu vai conseguir achar. Se tu não conseguir achar uma papelaria perto da tua casa que venda uma folha que é com a superfície totalmente lisa, compra na internet aí, tá? Eu sempre deixo aí embaixo nos vídeos o link do site que eu uso para comprar os meus materiais. Vai nesse link aí embaixo aí e compra por ele, tá? Que aí é um site confiável que tem um preço bem legal. Então entra nesse link abaixo aí e compra uma folha lisa, tá? Isso é muito importante para você conseguir ter um desenho melhor, conseguir ter algum aspecto de desenho melhor, tá? Então, foi o primeiro ponto. Segundo, os lápis que você usa. Como assim? Alguns lápis misturam mais fácil as cores, e isso já é o terceiro ponto, que é mistura de cor que vai deixar a sua pintura homogênea. Mas vamos falar do segundo. Alguns lápis misturam as cores mais fáceis, e isso ajuda muito. Quanto mais fácil o lápis misturar a folha, as cores, mais fácil vai ser a tua pintura homogênea. Muitas vezes eu já vi isso acontecer e já aconteceu comigo, tá? Tu não sai uma pintura homogênea por causa que o lápis é ruim. O lápis não mistura as cores e não adianta, meu. Eu já peguei lápis que não misturava as cores por jeito nenhum. Não importava o que eu fazia, não importava quantas camadas eu passava, não importava que lápis que eu usava, ele não misturava as cores. E se tu juntar um lápis que não é muito bom em mistura de cor, não é muito bom em deixar a pintura homogênea e uma folha ruim, é praticamente impossível de tu fazer uma pintura homogênea, tá? Talvez tu consiga fazer uma luz e sombra boa, mas homogênea, aquela pintura realmente bem lisa, é muito difícil. Então, se você tá com muita dificuldade nesse quesito, tenta pegar uns lápis que misturam as cores melhor e uma folha com uma qualidade superior. Isso vai ajudar bastante. Agora o terceiro ponto, que é o ponto obviamente mais importante. Os dois primeiros são pontos mais assim, que vão te ajudar, mas não adianta tu saber ter os dois pontos muito bem construídos, os primeiros dois quesitos, se o terceiro for ruim, que é o que? Mistura de cores. A pintura homogênea, ela só vai ser executada, ela só vai conseguir ser atingida se você misturar as cores. Como assim? Sempre trabalhe o sistema de camadas. Então, sempre o que eu costumo fazer, que eu
tô chegando à conclusão que é a melhor forma de pintar, é a melhor forma realmente que vai te ajudar a conseguir melhorar os seus desenhos. Comece o desenho do mais claro para o mais escuro. Essa técnica é um pouquinho mais difícil, tá? O que é o padrão? Que se você está muito cru ainda, se você está realmente começando muito do início, você não sabe nada sobre pintura, é o que eu recomendo, tá? Que é o que? Começar do mais escuro para o mais claro. Então, qual é a técnica se você está começando muito mesmo, se você está bem no início? Pegue, veja as sombras do seu desenho, onde que fica as sombras dela, e comece delimitando as sombras e passando a camada da sombra. Aí depois por cima você vem passa a camada da cor principal, misturando com a sombra, e assim você vai fazendo, vai trabalhando o sistema de camadas. É importante, se você está começando bem no início, você já marcar onde vai ser a sombra, para você já trabalhar baseado nisso, tá? Então aí você mistura a cor por cima, tá? Sempre tomar cuidado para não forçar demais o lápis. Nunca force muito o lápis, isso acaba sim atrapalhando muito na sua mistura de cor. Então sempre passa o lápis, mas sem uma pressão ok, sem forçar muito e também sem deixar muito claro. Isso é muito importante, mas depois tu vem passando pela sombra, que já vai misturar, e você vai escurecendo aos poucos. Se a sombra ficou muito clara e você não gostou do contraste, tu vem, aplica mais uma camada da sombra por cima, novamente sem forçar muito o lápis, sem apertar muito, senão isso vai estragar a tua mistura de cores. E aí, se você passou mais uma camada da sombra e agora você não gostou da cor principal, não gostou do contraste, passa mais uma camada. Não tá homogêneo ainda, passa mais uma camada. Vai passando sempre em movimentos circulares, é o melhor, tá? Que é o que tu mais consegue preencher a folha, isso também é muito importante. Ou então, se você passou em movimentos circulares e ainda tem um espaço branco, vai passando em outros sentidos, tá? Quanto mais sentidos você fizer, melhor vai ser a sua pintura. Mais preenchido a folha vai ficar. O que você não pode fazer, que pode estragar o seu desenho, é você fazer pressões diferentes. Vou dar um exemplo. Tu pegou na mesma parte, tu fez no sentido da vertical, depois fez no sentido da horizontal. Não tem problema nenhum. O problema é você pegar, fazer o sentido da vertical numa força e depois na horizontal fazer bem mais forte, pressionando bem mais. Isso obviamente vai deixar seu desenho marcado, tá? Então acaba que toma cuidado nisso. Isso é, como eu falei, é o método mais aconselhado se você está realmente começando bem no início. Começa do mais escuro para o mais claro. Delimita qual é a sombra, mostra qual é a tua sombra e trabalha sobre cima disso, escurecendo aos poucos, fazendo uma camada da sombra, uma camada da cor principal, uma camada da sombra, uma camada da cor principal. Esse é o primeiro ponto e essa é a dica para quem está começando realmente desde o começo. Agora, se você já tem uma experiência a mais, já entende um pouco mais de luz e sombra, já não vai se perder pelo menos nessa parte, pelo menos não vai se perder com tanta facilidade, o que eu te aconselho a fazer? Começar do inverso, começa do mais claro para o mais escuro, tá? Isso realmente eu faço na maioria das partes dos desenhos. Nesse desenho específico eu não fiz, alguns desenhos eu não faço, mas desenhos que vão ter muita mistura de cores, vão precisar que seja bem uniforme aquela parte, eu faço isso. O que eu começo fazendo? Eu começo pegando a cor principal e passando uma camada bem clarinha, uma camada bem fraca por todo o desenho. Independente por sombra, por parte de clara, por todo o desenho. Uma camada bem clarinha mesmo. E qual é a intenção dessa camada? Tirar o branco do papel. É só isso que você tem que fazer. Passa uma camada para tirar o branco do papel e tenta deixar o mais homogêneo possível naquela camada mesmo. Depois eu venho aplicando a sombra e aí eu começo o sistema de camadas. Aplico uma camada da sombra naquelas partes que vão ter sombra, escurecendo aos poucos. Depois vem outra camada da cor principal, depois vem outra da sombra e vou fazendo assim, escurecendo aos poucos. Isso vai dar um aspecto, pode parecer que não, mas essa questão de tu já ter uma camada inicial, uma camada daquela cor por baixo, ajuda muito a misturar a tua pintura, tá? Ajuda muito a misturar tuas cores. E pintura homogênea é mistura de cores, tá? Não adianta, não existe outro segredo, não existe outra forma. Quer uma pintura homogênea? Aprenda a misturar tuas cores, tá? Então, sempre tenha paciência e sempre vá trabalhando o sistema de camadas. Pintura
mistura de cores, é impossível você misturar as cores sem trabalhar esse sistema de camadas, tá? Não vai dar certo. Sempre vai escurecendo aos poucos, vai escurecendo gradativamente e vai com calma, tá? Não tenha pressa. Outra dica muito importante que serve para pintura em geral: não tenha pressa, não se afobe, pense o que tu vai fazer, tá com muita dúvida, pega uma folha separada e faz aquele efeito que tu quer em uma folha separada. Testa se vai dar exatamente o que tu quer usando aquela sequência, aquela coisa assim, aquele método que tu já definiu para aquela parte do desenho. Testa uma folha separada e depois tu vai pro desenho principal, tá? Isso é uma dica bem legal também. Mas principalmente tenha paciência, não se afobe. Se você fizer com muita pressa, você fizer já pensando em terminar logo, vai ficar ruim, não vai ficar homogêneo, não vai ter um contraste legal, não vai fazer uma boa luz e sombra, tá? Então isso é muito importante você entender e é algo que sempre vale a pena lembrar. Então, mistura de cores, é importante fazer isso. Outra questão que pode ajudar também, só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. O lápis branco ajuda bastante, tá? O lápis branco, a função dele, para muitos que não sabem, muitas pessoas acham o lápis branco inútil, coisa assim. Não, o lápis branco é um lápis muito bom, se não for o melhor lápis de todos. Por quê? Qual é a função dele? Misturar as cores. Então, tu tá com alguma parte que tá muito difícil de tirar uns pontinhos em branco. Tá muito difícil assim você realmente deixar aquela mistura boa. Usa o lápis branco, passa uma camada de lápis branco em cima que tu vai ver que todas as cores vão ser espalhadas na folha. Então todos os pigmentos do lápis vai entrar melhor nos pontos da folha. Isso vai ajudar bastante. E as cores vão se misturar melhor, vão se conversar melhor, tá? Qual é o cuidado que eu disse que tem que ter? O lápis branco sempre vai deixar a cor um pouquinho mais clara, vai deixar uma cor um pouquinho mais esbranquiçada, realmente vai deixar um pouquinho mais clara. Então se você fez já alguma parte bem clarinha do desenho, ou então tu queria uma parte bem escura, não é interessante você usar o branco naquela parte. Por quê? Se você fez para algum extremo, o branco vai deixar mais claro. Então se você fez uma parte mais clara, com a intenção de ser mais clarinho mesmo, e tu passar o branco, vai ficar muito claro talvez. Ou se você fez uma parte com a intenção de ser muito escuro e tu passar o branco, já não vai ser tão escuro. Então tomar cuidado com os extremos, mas com cores normais, assim, tons mais normais, entre aspas, tu pode usar o branco sem medo, tá? Ele vai te ajudar muito a misturar as cores e é bem interessante. E é uma dica muito boa que eu posso passar, que muitos cientistas não usam branco e estão perdendo muito. Você não tem noção quão bom é esse lápis. Outra questão, outra dica que seria meio que parecido com branco, mas que aí já fica mais universal, que é o que? Sempre que você pegar e fazer alguma cor escura, alguma cor mais forte, quando tu terminar, tu vem e aplica aquela cor, um tom mais claro por cima tudo. Por exemplo, terminei a parte da roupa ali, que é um vermelho escuro. Algumas partes tem um vermelho escuro. Eu venho e por cima dela aplico um vermelho claro. Isso ajuda a misturar as cores. Serve exatamente como um branco, para misturar as cores, para deixar espalhar o pigmento, só que ele não vai deixar mais claro, ele realmente só vai conversar melhor com a cor e vai espalhar o pigmento no papel. Isso também é outra dica que serve para se você não tem o branco ou se você está naqueles extremos que você não quer deixar a cor mais clara, mas ao mesmo tempo quer tirar alguns pontinhos em branco. Use um tom mais claro por cima daquela cor. Isso ajuda bastante, tá? Você realmente pode perceber isso, tá? Outras dicas mais assim, mais por cima que te ajudam a deixar a pintura mais homogênea. Degradê. Degradê, se você não tem noção, se você não sabe fazer, ajuda bastante na sua pintura também, tá? A questão de tu fazer uma transição suave, dá um aspecto mais homogêneo, dá um aspecto mais vivo, dá um aspecto muito melhor pro seu desenho. Mas, novamente, tem que ter muita paciência para fazer um bom degradê, tem que ter muita calma, tem que ter bastante experiência. Então, é uma técnica bem avançada que se você não souber fazer, não vai ficar legal e talvez até piore seu desenho. Então, toma cuidado com isso. Mas, essas técnicas que eu passei já vão te ajudar bastante, tá? São os pontos principais do que eu uso nos desenhos para deixar uma pintura bem homogênea, tá? Então, acaba aqui sendo mais ou menos isso que eu tenho para te passar sobre isso nesse vídeo, tá?
Segue essas dicas, comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu tenho certeza que seus desenhos já vão melhorar bastante. Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenham gostado. Tem mais alguma dúvida sobre o desenho? Tem mais alguma coisa? Eu vou deixar playlist tutoriais de desenho aí, tá? Tem vários vídeos ensinando várias dicas que eu tenho certeza que vão ser muito legais pra ti, que vão te ajudar bastante. Entra na playlist que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!